Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E olha só o que eu preparei hoje aqui pra gente, ó. Esse pão caseiro com apenas 4 ingredientes, sem ovo, sem leite, sem manteiga, super fofinho, macio, muito delicioso e o melhor de tudo é que ele é super econômico. Então eu te convido a assistir esse vídeo comigo que eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. E para fazer essa nossa receita, vamos precisar aqui de 150 ml de água. Aqui a água está morna para ajudar na fermentação. Vou utilizar também 10 gramas de fermento biológico seco. Nos mercados você já encontra esse fermento num sachêzinho de 10 gramas, tá certo? E agora eu vou dar uma misturada para dissolver o máximo que eu puder aqui desse fermento nessa água. Em seguida eu vou estar adicionando aqui 5 colheres de sopa de açúcar. As colheres não precisam ser muito cheias não, podem ser 5 colheres rasas. Vou dissolver mais um pouquinho aqui esse açúcar, tá? Esse pão ele fica um pouquinho doce. Caso vocês não queiram, né, é só diminuir aqui a quantidade de açúcar pela metade, tá certo? Após dissolver aqui o açúcar, eu vou estar adicionando 300 gramas de farinha de trigo. Se você não tiver balança, pode ser 3 copos americanos de farinha de trigo, tá bom? E vou adicionar também 1 colher de chá de sal. Vou misturar aqui bem com a colher, até que esse trigo esteja todo encorpado aqui na massa. Aqui, pessoal, eu já misturei todo o trigo, tá vendo? A massa já absorveu o trigo. Eu troquei por outra colher porque com aquela ficou ruim de mexer. Esse é o ponto que a massa precisa ficar, ó. Ela gruda na colher, tá vendo? Fica uma massa meia mole, gruda na colher e ela precisa ficar nesse ponto aqui que vocês estão vendo. É sempre bom observar aqui o ponto da massa, porque dependendo da farinha de trigo que você use, algumas absorvem mais o trigo e outras absorvem menos, tá? Então se ficar um pouco duro com o trigo que você colocar aí, é só usar um pouquinho de água, 1 ou 2 colheres de sopa e vendo se ela vai ficar nessa consistência aqui, tá vendo? Pronto. Terminei de mexer aqui. Agora eu vou cobrir aqui com plástico filme, aí em casa vocês podem cobrir com um pano também. E vamos deixar essa massa descansar por 30 minutinhos e eu já volto aqui pra gente continuar. E aqui, pessoal, já se passaram 30 minutos, a massa cresceu até um pouquinho já. Eu precisei retirar aqui a toalha da mesa porque eu vou dar uma leve sovadinha nessa massa e também vou modelar os pães, então eu preciso da mesa limpa, tá bom? Vou tirar aqui o papel filme, o plástico filme. Vou colocar aqui a massa na mesa. Mas antes eu vou dar só uma polvilhada aqui com um pouquinho de trigo para não ficar grudando muito, tá? Se você ver que a massa vai ficar grudando muito na mão, que não é o caso aqui dessa minha, ela não está grudando muito, você pode polvilhar também um pouquinho de trigo por cima, ó. E a gente vai sovar essa massa aqui por uns 5 minutinhos até ela ficar bem lisinha, tá bom? Assim que ela ficar lisa, bem bonitinha, eu volto aqui pra gente modelar esses pães. Pronto, pessoal. Aqui eu acabei de sovar a massa por 5 minutinhos. A massa ficou bem lisinha, tá vendo? Tá uma massa macia, ó, como vocês estão vendo. E quando eu puxo aqui, ó, ela dá uma leve grudada na mesa, tá vendo? Mas ela solta. Esse é o ponto ideal que essa massa tem que ficar para o seu pão ficar bem fofinho e bem macio, tá bom? Agora eu vou pegar aqui, vou dividir essa massa em 2 partes iguais para a gente modelar os pães. Aqui eu vou fazer 2 pães, tá? Mas se vocês quiserem também, vocês podem estar fazendo até 4 pães. Fazer menor e fazer 4 pães. Ou também pode dobrar a receita e fazer mais pães. Porque já que vai ligar o forno, faz bem muito pão aí já para dar para a família toda, tá certo? Aqui eu já separei os 2 pedaços dos pães, né? Dividi em 2 partes.
Vamos começar modelando aqui o primeiro. A gente dá uma polvilhadinha assim na mesa, para evitar que possa grudar alguma coisa aqui na mesa, tá certo? Vamos abrir um pouquinho, como se a gente estivesse fazendo mais ou menos um quadrado, né? Mais ou menos porque não fica tão quadrado assim, tá? Pronto. Aqui ficou assim. Vou dobrar essa parte e depois dobro essa aqui, ó. Vou abrir mais um pouquinho. Aqui eu já abri bem a massa. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui da ponta e vou enrolando. Quando eu enrolar, eu já vou prender aqui, ó. Tá vendo? Eu venho enrolando e já vou prendendo aqui quando eu giro, ó. O bico que fizer para fora, eu vou ajeitando para dentro, ó. Vou colocando para dentro. Para ele ficar assim. O próximo passo vai ser dar uma finalizada aqui nesse pão, ó. Nas pontas, eu vou pressionando apenas as pontas. No meio não, tá certo? Só nas pontas, ó. Pronto, pessoal, aqui eu afinei as pontas como a gente tá vendo, tá bom? Dei uma finalizada aqui no pão, ó. Vou colocar o primeiro pão aqui na forma. Essa minha forma já tá untada com margarina e farinha de trigo. E agora eu vou modelar o segundo pão. Para fazer o segundo, o processo é o mesmo, ó. Dá uma polvilhada na mesa. Abre um pouquinho. Tenta fazer mais ou menos como se fosse um quadrado, né? Em seguida eu dobro aqui as duas pontas. E abro mais um pouco. Eu estico tanto assim como dos lados também para ele ficar um pouquinho mais largo. Sempre polvilhando a mesa para não colar e não grudar. Depois que a massa aqui estiver toda esticada, eu venho, giro e prendo, ó. Vou girando e prendendo a pontinha aqui, ó. Depois, essa parte que passou, é só empurrar com os dedos aqui do lado e colocar para dentro. Vai ficar assim, ó. E agora a gente vai só alisando aqui nas pontas, ó, pressionando para ficar fino apenas nas pontas. Terminei de ajeitar aqui as pontinhas, né? Fiz tipo um bico. Essa parte daqui de baixo da emenda, a gente deixa para baixo, ó, virada para baixo aqui na forma, tá bom?
Eu vou deixar aqui esse pão crescer de 40 minutos até 1 hora, dependendo de como vai estar aí o clima aí na sua cidade, tá bom? É super importante a gente deixar o pão crescer, dobrar de tamanho, porque seu pão vai ficar macio, fofinho e vai crescer bastante, tá bom? Se estiver fazendo muito frio aí na sua cidade, você pode colocar aqui o pão para descansar dentro do forno, com ele desligado, lógico, né? Porque como o forno é um lugar fechado, o seu pão vai crescer com mais facilidade, tá bom? Assim que ele dobrar de tamanho, eu volto aqui. E aqui, pessoal, nossos pães já cresceram bastante, ó, dobraram de tamanho. Eu deixei eles descansando mais ou menos em torno de 1 hora, tá? A gente percebe que eles estão bons quando a gente aperta aqui com o dedo e fica um buraquinho, tá vendo? É porque ele cresceu e tá bem macio. Para finalizar aqui, eu vou começar fazendo um corte no meio desse. Vou fazer um corte um pouco fundo, tá bom? Porque quando ele assar, eu quero que ele abra um pouco, tá certo? Ó, com calma. Fiz o primeiro corte nesse. Nesse segundo aqui, eu vou fazer 3 cortes assim, ó, abrindo de lado. Só ir cortando com calma, para não machucar o pão, né? Se você em casa também tiver uma laminazinha, pode cortar com uma lâmina. É até melhor do que com a faca. É porque aqui em casa eu não tenho. Acabei aqui de fazer os cortes nos pães para deixar mais bonitinho, né, com um detalhe. Meu forno já está pré-aquecido em 200 graus. Vou levar para assar aqui de 25 a 30 minutos ou até que eu perceba que aqui em cima já está ganhando uma corzinha dourada, tá certo? Assim que ele estiver pronto, eu volto aqui. E aqui, pessoal, os pães acabaram de sair do forno, estão bem quentinhos. Como eu não pincelei ele antes de ir pro forno, quando ele sai, eles ficam meio acinzentados, assim, tá vendo? Uma corzinha meio fosca. Então, o que é que eu vou fazer agora, ó? Vou passar um pouquinho de margarina por cima, porque isso vai dar um brilho no pão e ele vai ficar mais bonitinho, tá certo? Ele já vai ganhando um brilho assim que a gente começa passando a margarina por cima. Não precisa ser muita não, é só um pouquinho pra dar um brilho nele, tá? E como eu falei também, vocês podem tanto fazer em tamanho menores, se não quiser fazer 2, pode fazer 4 ou 5 pães, né? Fazer em tamanho menores. Pode também dobrar a receita e fazer mais pães, já que você vai ligar o forno, né? Então já faz mais um pouquinho aí. E também, se não quiser modelar assim, vocês podem também tá fazendo ele no formato de bolinhas para ficar mais fácil aí para vocês em casa, tá certo? E aqui, pessoal, nossos pães estão prontos, ó. Fica uma massa super macia, ó. Um pão super econômico com 4 ingredientes, muito fácil de fazer. Vou partir aqui um pedaço para mostrar a vocês como fica mesmo. Olha que pão fofinho, macio. Tá tão cheiroso esse pão. Isso aqui com um cafezinho, uma manteiguinha assim no fim da tarde, no café da manhã também. Não tem nada melhor, pessoal. Agora vamos provar e ver como ficou essa delícia aqui. E com os nossos pães já prontos, chegamos naquela hora bem ruim do vídeo, sabe? Que é a hora de provar aqui a receita. Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês a maciez desse pão, ó. Não tem quem diga que esse pão foi feito com 4 ingredientes, super fácil de fazer. E agora eu vou provar com um pouquinho de margarina. Passar aqui um pouquinho de margarina. Já deixei até um cafezinho ali no fogo para quando eu terminar aqui o vídeo, eu já me acabar de comer. Isso aqui é uma delícia, gente. Muito gostoso mesmo. E com pouquíssimos ingredientes. Dá vontade de nem parar de comer aqui. Mas eu vou encerrar aqui para poder comer. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí ó, um joinha. Se está assistindo o vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal,
se inscreve bem rapidinho aqui, que isso nos ajuda muito, o canal cresce. Ativa as notificações para sempre ver e ser avisado quando a gente lançar vídeo novo, tá certo? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!